Meus irmãos, queridos, irmãs, essa semana eu me arrisquei numa empreitada que eu não aconselho, serve de ilustração para o que a gente vai discutir, mas não aconselho vocês a se meterem numa situação dessas. Havia algumas áreas na nossa casa que precisavam de uma pinturinha, coisa pequena, um ar-condicionado que vazou e tudo, criou umas bolotas assim na pintura, e a gente acabou se encorajando e resolveu dar uma pintada naquelas regiões que estavam precisando desse reparo. Você, não sei se já passou pela mesma experiência, mas quando você pinta uma parede... Bom, primeiro que o pintor chegou, eu disse para ele, olha, é só esse trechinho. Ele disse, não, Theo, não é possível, porque já deu uma queimada na pintura e tudo, eu tenho que dar uma pintada nesse lugar, na parede inteira. Tá certo? Parecia meio... mas tá bom. E foi ficando tão bom que eu me arrisquei a pedir que ele pintasse um pouco mais. E assim aconteceu. Eu sei que gente mais corajosa do que eu, muito mais corajosa do que eu, recentemente trocou o piso da casa inteirinho, pelo menos do primeiro andar ali. Meus amigos gaúchos queridos tomaram coragem e fizeram essa obra, eles morando. Já tinha pintado a minha casa quando a gente morava fora e voltamos, e foi muito fácil, porque sem ninguém dentro e tudo funciona muito bem. Mas enfim, valeu a pena. Você sabe que na nossa experiência de caminhada com Jesus, num certo sentido, você precisa dar uma pintada geral, frequentemente. É uma espécie de reinvenção da sua experiência de vida com Jesus. Você já vive há algum tempo e as coisas vão perdendo o colorido, a pintura bonita desbota, o sol queima, os desafios que você tem de enfrentar são diferentes, alguns antigos se cronificam de tal modo que você precisa reinventar a sua experiência com Deus nesse sentido da sua caminhada cristã. Essa semana, no meio de um noticiário cheio de turbulências e loucuras e confusões, aconteceu uma coisa aqui no Rio de Janeiro que eu não sei se chamou a atenção de todos vocês. Minha atenção foi chamada para o fato de que estava entre nós um ex-Beatle chamado Paul McCartney, que deve ter já seus 72, 73 anos, muito bem vividos, por sinal, pelo menos o shape do cidadão é interessantíssimo, magrinho, roqueiro, setentão, e, não é, Fred? Interessante, a minha surpresa foi perceber que esse ex-Beatle é longevo na sua carreira, são 50 anos de carreira, que passa, me parece, por sucessivas reinvenções. Eu pensei que fosse ouvir aquelas músicas que embalaram a nossa juventude. Eu estou aqui usando como interlocução o Fred, porque eu sei que certamente ele gostava dos Beatles, mas muito mais do que isso. Ele compôs tanta coisa nova e também percebi que nos 15 mil da plateia, lá no HSBC Arena, havia uma turma muito jovem, muito jovem. Aliás, vale dizer que sabiam todas aquelas letras, eu não sabia, a Moniquinha não sabia, a gente só sabia lá, Hey Jude, mais algumas coisas daquelas músicas lá para trás. E eu fiquei pensando, como é que esse fulano consegue manter esse vigor desta maneira, a ponto de produzir gerações, fã-clube super jovial, reinventando a sua carreira de maneira extraordinária. Vida cristã que precisa de uma chacoalhada, de uma pintura. E no caso bem particular da nossa experiência com Jesus, essa chacoalhada, essa pintura, essa reinvenção
pode implicar em mudança de cores, tal como a gente fez lá em casa. Ficou tão bom, um colorido diferente aqui, num ambiente acolá, mas significa na nossa experiência com Jesus, invariavelmente, uma volta às origens. É você recuperar as bases sobre as quais a sua experiência de caminhada com Jesus um dia foi assentada. Bases que são exaradas, que saem da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E é por isso que eu gostaria de, nessa noite aqui, ler com vocês uma carta escrita de maneira tão direta, preciosa, com o coração, com as emoções à flor da pele, por Paulo. Ele é o autor da missiva que é dirigida a um querido amigo, rico, pastor de igreja, e a sua esposa, que aliás hospedavam na sua própria casa uma igreja, Filemon. Texto da carta a Filemon é um capítulo único, 25 versículos. Nós vamos ler esse texto olhando para alguns detalhes preciosíssimos que funcionam, devem funcionar como uma espécie de tônico, revigorante, revitalizador da minha caminhada com Jesus. É você passando uma tinta nova, talvez a mesma souvenir cor vanilla, que lá nas origens a gente aplicou na nossa parede, e foi necessário aplicar de novo, para a cor outra vez aparecer bela, brilhante, pela graça do sol que Deus concede a cada dia naquele nosso condomínio tão gostoso e aprazível. Sua caminhada de fé, sua vida precisa, neste sentido, de uma reinvenção constante, periódica, que significa, no final das contas, uma volta aos elementos fundamentais, alguns deles que aqui nessa carta são de maneira maravilhosa e super direta, ilustradas pelas recomendações que Paulo apresenta ou dá, indica ao seu dileto, queridíssimo amigo, homem próspero, pastor de igreja que se hospedava na sua casa. Esse aqui era o típico líder de célula e hospedeiro de célula, combinando as duas funções simultaneamente, o que não é pouca coisa. Carta de Paulo a Filemon, desde o primeiro verso. Vocês, por favor, se coloquem de pé, de modo que a gente acompanhe esse texto, versículo a versículo. Se você quiser, você pode acompanhar aqui na tela, ou pode pedir uma caroninha ao seu irmão, à sua irmã aí do seu lado. De preferência, você acompanhando no seu aparelho celular, limite-se a usar o celular para acompanhar a leitura do texto. Depois você desliga esse negócio, larga ele de lado um bocadinho, tá certo? E assim, por alguns momentos, a gente reflete aqui em torno da palavra bendita, santa, inspirada, incomparável, palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, muito possivelmente esposa de Filemon, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, ou seja, a casa de Filemon, a quem de maneira direta Paulo e Timóteo escreviam. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e segue-se motivo de gratidão muito similar ao que abre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ambas as cartas. Estando eu ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor
sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que o que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém e amém. Bela carta, maravilhosa carta, correspondência de Paulo a seu amigo Filemão. Você pode se sentar. Lema dos reformadores, a respeito do qual, bem recentemente aqui desse mesmo púlpito se fez referência, era igreja reformada, sempre se reformando. De modo que essa tintura, a respeito da qual vamos falar agora um pouco, diz respeito à sua vida pessoal, tanto quanto à vida da nossa comunidade, da nossa igreja. Aliás, a gente tem se reunido aqui alguns dias, pensando, refletindo, orando, pedindo que Deus nos conceda a graça de entendermos o que Ele quer de nós para essa hora, dado que essa é uma hora específica, super específica e particular, que pede eventualmente a partir da mesma palavra novas respostas, porque as questões são diferentes daquelas que foram enfrentadas pelos pais fundadores aqui dessa igreja. Como manter pujante e vigorosa a sua vida cristã, a sua vida de fé, a sua experiência com Jesus? E aqui, de fato, o que Paulo faz é uma espécie de variação sobre o mesmo tema que ele havia considerado de maneira insistente em ambas as cartas escritas aos Tessalonicenses, a respeito do que 2 semanas atrás a gente falou. Naquela altura, lembramos que 3 elementos são essenciais como sinais indicadores de que a vida, na sua experiência, no seu coração, vida espiritual: fé, amor e esperança. E a vitalidade, quando estes 3 sinais vitais são qualificados, tal como Paulo faz e os qualifica ali: fé operosa, amor abnegado, esperança firme, paciente. Aqui, de certo modo, o que Paulo faz é desdobrar estes mesmos elementos e conceitos na sua recomendação a Filemão. Acho que você conseguiu entender o que se passava. Paulo preso em Roma, escreve a seu amigo Filemão, que estava na cidade de Colossos, hospedando uma igreja na sua casa, tratando daquela igreja como sua própria comunidade, ele pastor da igreja, e refere-se a um certo escravo foragido da casa deste homem rico, Filemão. Escravo havia fugido,
E vale dizer que as penas que poderiam ser impostas a escravos fugitivos eram pesadíssimas, incluindo uma marca queimada aqui na sua testa, de modo que ficasse bem claro que se tratava de um ex-fugitivo, e este Onésimo, de alguma forma, encontrou-se com Paulo em Roma. E Paulo a ele falou do Evangelho, e Onésimo acabou se convertendo, entregando sua vida a Jesus. Então diz Paulo: agora, Filemão, recebe esse convertido Onésimo aí de volta, numa condição diferente. Seu escravo, você tem direitos, certamente algum dano ele te causou, coloca na minha conta, mas recebe-o numa condição nova, especialíssima, como irmão caríssimo, partícipe da mesma condição, do mesmo status de salvo pelo sangue de Jesus, que salvou você. Aliás, vale dizer que certamente Filemão também havia sido evangelizado e conquistado para Jesus por Paulo, tanto que ele menciona no versículo 19, no versículo 18, no versículo 20, que havia uma dívida de vida, que ele, Paulo, não queria cobrar naquelas circunstâncias de Filemão. Certamente Filemão devia a sua salvação em Cristo à evangelização intermediada por Paulo. Então, é esse o pedido que encerra o contexto e o conteúdo fundamental dessa carta. Meus queridos irmãos e irmãs, se você deseja viver uma experiência rica, cheia de vigor em Jesus, tenha você quanto tempo tiver de caminhada cristã, você precisa aprender a cada dia a qualificar-se como um prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Viram a beleza dessa expressão? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Verso 9: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. No fim da carta, referência a Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. E o que chama atenção é o fato de Paulo, que era prisioneiro de fato de César, do Império Romano, dizer-se prisioneiro de Cristo Jesus. Há um tipo de vinculação com Cristo que precisa ser reforçada, reiterada, recuperada, restabelecida na minha vida, na sua vida, sob pena e risco de se viver no periférico, na casca da nossa experiência espiritual. Você foi chamado para entregar-se a Jesus de maneira absoluta, completa e total. Neste sentido, ganhar a sua liberdade, perdendo-se como prisioneiro no Senhor Jesus Cristo. Qualificar-se como prisioneiro de Jesus significa compreender o que Paulo compreendia, dado que minha vida, entendia assim Paulo, está absolutamente perdida, guardada nas mãos de Deus, no coração de Deus, não mais me pertence. César é mero agente da vontade de Deus, na consecução dos seus soberanos planos na direção da minha vida. Circunstancialmente preso, mas sob o império soberano e bondoso do governo da vontade de Deus. Viver como prisioneiro de Jesus é compreender que, enfim, os destinos da vida daquele que a Ele se entregou pertencem ao Senhor Jesus Cristo, e não haverá poder capaz de definir o rumo da sua vida a não ser Jesus. Ser prisioneiro de Jesus, qualificar-se nessa condição a cada dia na sua caminhada com o Senhor, significa submeter-se à sua vontade. Sempre, a cada dia, a cada hora. E me permita ilustrar, não sei se é a melhor das ilustrações, mas pense numa pessoa que dispõe de um determinado recurso financeiro e não sabe administrar esse recurso financeiro, sempre se metendo em dívidas. Não sei se é o caso de alguém aqui
eu estou falando hipoteticamente. Para o governo ser restabelecido nas suas finanças pessoais, em alguns casos extremos, é preciso que você entregue seu cartão de crédito para alguém de confiança. Se não for o caso de você cancelar o seu cartão de crédito. Eu sei de gente que fez isso, muito sabiamente. O seu talão de cheque, se você tem uma continha para gastar, passa para a mão de alguém de sua inteira confiança. Ser prisioneiro de Jesus é entregar o cheque da sua vida, os haveres da sua vida, os seus desejos, os seus mais altos ideais, para a custódia de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E há alguns crentes, quem sabe alguns entre nós, que ainda não entenderam que não se pode viver experiência profunda com Jesus, a menos que você entregue tudo nas mãos dele. Ele tem que ser o administrador último e definitivo de todos os seus haveres. Prisioneiro do Senhor Jesus significa disposição de deixar tudo, os maiores valores, os mais caros valores da vida, para ganhar tudo em Jesus. Você já viu algum presidiário, salvo situações que são aberrações legais, jurídicas do sistema presidiário, carcerário, sei lá, aqui no Brasil, situações de exceção, mas você já viu presidiário indo para a cadeia carregando um montão de coisas, haveres e tudo? Essa semana, umas cenas terríveis, lamentáveis, de gente poderosíssima sendo encaminhado para a prisão. Gente poderosa, gente rica, no máximo uma malinha com pertences que deveriam ajudar a passar ali melhor uma noite, 2, 3, 4. Ver-se como prisioneiro de Jesus é você abrir mão de absolutamente tudo, deixar-se levar por um governo completo e total de Deus em Cristo Jesus na sua caminhada cristã, na sua vida. Tantas vezes a gente insiste, apesar de entender que a chamada é para um compromisso radical de entrega de tudo, todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua vontade a Cristo. Você insiste, tantas vezes eu mesmo insisto, em preservar o controle de determinadas áreas da minha vida. E diz aqui Paulo: eu sou prisioneiro de Jesus. Ele governa tudo, em cadeias ou fora dela. Minha vida está absolutamente prisioneira a Cristo Jesus, meu Senhor e minha vitória. E não há prisão mais libertadora do que esta. Qualificar-se a cada dia nesse sentido de ter sua fé revigorada como prisioneiro de Jesus significa você descobrir espaço missionário em ambientes que mais lhe parecem prisão do que um campo para semear qualquer tipo de semente. Eu não me refiro exclusivamente à experiência de prisão literal que passou o nosso querido José Dilson tempos atrás, bem recentemente. Todo mundo conhece a sua história maravilhosa, um herói aqui entre nós. Mas vocês vão se ver às voltas com determinadas situações nas suas vidas que mais vão lhes parecer prisão. Um emprego que parece uma prisão, eventualmente um ambiente familiar que parece uma prisão, e outras tantas situações, talvez na sua saúde, parece uma prisão. E em algemas, o prisioneiro de Jesus gerou para a eternidade com Cristo um filho Onésimo. Alguns que Deus tem colocado na sua vida, no trajeto do vai e vem do seu coração, da sua caminhada pessoal, justamente num ambiente escuro, difícil, indesejado, indesejável, de certas prisões nas quais você se vê. Nessa hora, quem sabe, só podem ser ganhos no ambiente onde nessa hora você está. Prisioneiro de Jesus compreende que ali está o ambiente mais favorável para você plantar no coração de alguém a palavra que o pode conduzir
a eternidade com Jesus. E assim fez Paulo. E é por isso que ele diz: eu não sou prisioneiro do Império Romano, não sou prisioneiro de César, sou prisioneiro de Jesus. Epáfras comigo, prisioneiro em Cristo Jesus. O texto prossegue me dando uma segunda indicação muito preciosa, de uma tinta que precisa ser passada outra vez para revigorar a minha experiência de vida com Jesus. Você precisa manter estreitíssima ligação com uma rede bendita, santa, de companheiros de luta. O texto diz, desde o verso 1, vejam comigo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o irmão Timóteo, o amado Filemão, também nosso colaborador. Verso 2, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Verso 17, Filemão, se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Verso 24, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vou repetir o que 2 semanas atrás falamos: impossível você nutrir sua experiência com Jesus, sua vida espiritual, sozinho. Aqui há 2 situações igualmente indesejadas. Ou alguns crentes que entendem que podem sobreviver sozinhos, outros que de maneira igualmente indesejada aliam-se a companheiros de outras lutas. Essa era uma luta super particular. Paulo não estava preso por uma razão qualquer, mas pelas lutas da pregação do Evangelho de Jesus. Meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, você precisa dar crédito às recomendações do Senhor e da sua palavra. Impossível você crescer, você ter sua fé revigorada, andando sozinho, solto. Você precisa de comunhão. Você precisa de reforço da graça que flui de um na direção de outro. E aqui me permitam repetir algumas coisas que ao longo de 30 anos, já se vão quase 30 anos, faltam alguns meses só, de pastoreio, de ministério, de ordenação minha e de filho de pastor, ao longo de quase 60 anos, eu pude ouvir gente amada, preciosa, que acabou por tropeçar, por se distanciar de outros dessa bendita rede santíssima, feita santa pelo sangue de Jesus, aliás, de companheiros de luta, a mesma luta da fé evangélica e cristã. Alguns que se distanciaram por várias questões. Anotei aqui algumas coisas que eu vi. Essa gente é muito complicada. Verdade, falei aqui recentemente isso. Josué costuma fazer os seus casamentos assustando os noivos, dizendo: vocês são muito complicados. Não é assim, Josué? Nunca pensei que isso pudesse acontecer numa igreja. Isso é elemento de justificativa, de distanciamento desta bendita e insubstituível rede de realimentação da experiência cristã, desde que estabelecida entre companheiros de luta. Outra expressão: não tem a menor afinidade com esse pessoal. É possível que isso aconteça. Aqui você desculpe a expressão, mas essa eu já ouvi algumas vezes. Falo ou não falo? Eu escrevi, porque eu já ouvi mais de uma vez alguém dizendo assim, eu estou repetindo aqui apenas o que eu vi, respeitosamente, e não digo que concorde necessariamente com essas expressões. Alguém que chega para mim e diz assim: sabe por que eu não quero frequentar a igreja, me relacionar, participar dessa história de grupos e células, etc. Eu tenho muita proximidade, porque há muitos malas no meio desse pessoal. Eu falei muitos malas, não falei muitas malas,
muito mala, você entende a expressão. E às vezes, parte dessa argumentação até procede. Reconheço que às vezes eu sou um mala sem alça. Nas minhas argumentações, na minha insistência, na minha teimosia. E vai você andar com esse mala sem alça próximo? Aqui há uma igreja que se fortalece, que se robustece, que ganha vigor, que ganha jovialidade por conta de uma rede maravilhosa de comunhão, de realimentação da experiência espiritual, feita de cooperadores, de colaboradores em Cristo, de companheiros de luta. Me permita algumas sugestões para que você consiga aplicar esse conceito na sua experiência pessoal. Não pretenda achar no meio da igreja, entre santos, crentes, gente firme e fiel, amigos necessariamente. Todos somos irmãos, eu já disse isso daqui, desse mesmo púlpito, mas não necessariamente todos serão os Jonatas, com quem você haverá de partilhar seu coração, abrir sua alma, encontrar um caminho de profunda comunhão. Nem no colégio apostólico se dava assim. O Senhor me tem chamado, e é você, para sermos tal como Paulo indica que Filemão vinha sendo um reanimador de irmãos. Que expressão maravilhosa! É Paulo dizendo: eu me sinto tão grato a Deus pela operação do Espírito Santo, o amor que o Espírito de Jesus tem manifestado na sua vida. Filemão, um homem rico, de posses, que podia fazer várias coisas da sua vida e que era tratado, tal como Paulo, como um prisioneiro, nesse sentido de abrir mão dos seus haveres todos a favor das causas do reino de Deus, reanimando irmãos. Eventualmente, as palavras que de maneira pouco prudente a gente diz uns para os outros, funcionam alcançando vários objetivos, menos o de produzir o ânimo no coração de um irmão, de uma irmã, eventualmente super carentes dessa palavra. Você precisa operar, e eu preciso operar, nessa rede bendita de comunicação, como sendo rede de via, de mão dupla. Você não pode, eu não posso, espero não ser, aquele tipo de irmão sanguessuga. Crente sanguessuga, sabe o que é um crente sanguessuga? Que puxa, que exaure o outro. A relação abençoadora que produz vigor e graça é via de mão dupla, é biunívoca, é recíproca. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, um texto que a gente lê frequentemente daqui, ele diz de uma igreja pobre abençoando a outros com seus recursos, ou uma igreja um pouco mais abastada abençoando crentes pobres de Jerusalém. E Paulo diz: estes que são o objeto direto do seu amor, na forma de bens materiais, retornam com orações intensas diante de Deus a favor desses que lhes dão bênçãos materiais. Uma troca maravilhosa. Se você recebe bênçãos, neste caso da igreja de Corinto, abençoando com seus recursos materiais, você, na outra ponta da bênção, devolve, no mínimo, e é no mínimo em grandes aspas, com suas orações, com sua gratidão, com sua intercessão. E diz aqui Paulo, versículo 22 desse texto: eu espero que por vossas orações brevemente vos serei restituído. Valer-se dessa rede bendita de comunhão entre companheiros de luta, colaboradores, amigos, significa aprender a orar pelos outros, pelo outro.
significa descomplicar um pouco, esvaziar um pouco a agenda carregada da sua vida e do seu coração, das suas próprias preocupações, incluindo as suas orações, para interceder a favor de alguém, colocar o nome de alguém diante do Senhor da sua vida. Bem recentemente, nosso país viveu, também já mencionei isso daqui do púlpito, uma situação inédita, que foi a polarização entre duas candidaturas fortes, acabando por resultar na reeleição da presidente Dilma, e houve muitas discussões, inclusive entre nós, e elas continuam, algumas muito saudáveis, bom que haja discussões políticas, posições daqui para lá, etc. No limite, houve muito desrespeito, típico da mídia que é a internet, que parece que abriga um montão de maluquices para além do que se poderia dizer face a face, mas também houve coisas boas, interessantes, boas discussões, saudáveis discussões. A questão é saber se nós, como crentes em Jesus, não conseguimos sobreviver na graça, na bênção, no amor, na reconstrução das nossas mais profundas e intensas relações, porque nossa luta é absolutamente comum, não é política, não é ideológica, ainda que você tenha o direito, e eu também, de ter minhas próprias preferências políticas e a defesa dos meus pontos de vista, com os quais você não precisa concordar, aliás, mas é saber se essa rede não se desfaz ou é tão frágil a ponto de não sobreviver a diferenças de posições políticas. Ou será que se daria o caso de termos que construir uma comunidade em que todos se aliariam politicamente da mesma forma, e aí haveria o benefício do entendimento e da paz? Definitivamente não é para ser assim. O Senhor me une a você por um vínculo muito mais estreito e forte do que as nossas diferenças políticas. E se eventualmente o tom subiu, você precisa aprender a perdoar, precisa não tomar algum tipo de comentário a posições e não a você, como sendo comentário pessoal. Enfim, o exercício do amor aparece sendo testado numa hora como essa, na nossa vida, no meu coração, no seu coração. Qual é a maturidade que a gente tem para ouvir de frente opiniões que confrontam posições nas quais eu me estabeleci e que eu posso defender até morrer, mas com respeito, com amor, mantendo os vínculos que me unem a você e você a mim, vínculos da nossa luta comum em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. Você, não sei, talvez poucos aqui já tenham tido a oportunidade de ir a um estádio de futebol e se colocar no meio de uma torcida majoritária, você conhecendo talvez uma ou duas pessoas que foram com você ao estádio, mais ninguém. Quando o time da sua predileção, pelo qual você está ali torcendo, faz um gol, é uma festa. É gente que você nunca viu mais gordo na sua vida, beijando você, abraçando você, lambuzando você daquele suor gostoso daquela comemoração, num alinhamento interessantíssimo. E eu quero dizer para vocês que falo de experiência pessoal. Esses dias fui a uma reunião de casais, lá na casa do Aulino e da Joyce, e quando entrei na casa do Aulino e da Joyce, tinha uma imagem de um jogo do Flamengo, com licença dos irmãos, eu sei que são amadíssimos, tricolores, vascaínos, botafoguenses e que tais, entre nós, mas me dirijo à maioria rubro-negra presente. A questão é que cheguei na casa do Aulino e uma imagem congelada de uma torcida. Lá pelas tantas, o Aulino me disse: você reconhece aquela pessoa? Era eu, minha gente, meus irmãos,
Do meu lado a Fernandinha, no meio de um bando de flamenguistas enlouquecidos com a vitória extraordinária do Flamengo na decisão da Copa do Brasil no ano passado. Isso acontece de vez em quando, e lá estava eu. E quando o Flamengo fez o seu primeiro gol, eu fui beijado insistentemente por um cidadão enlouquecido na minha frente. Nunca vi um indivíduo mais gordo, mas nunca vi tanto alinhamento, tanta simpatia. Não conheço o nome, não sei de onde vem, não sei que procedência é. Senti aquele beijo melado na minha bochecha e mais nada. Mas estranho alinhamento e simpatia por conta de uma identificação em torno de um time de futebol, vale dizer, meio fraquinho. O que é que se pode dizer do nosso alinhamento em torno de uma luta pela qual Jesus derramou o preço do seu sangue na cruz do Calvário? Você não tem, eu não tenho, não temos a menor chance de ter nossa fé revigorada, a menos que de maneira sábia, generosa, aplicando a cada dia aquele bendito princípio de Jesus, antes de buscar o cisco no olho do outro, tratar da trave que esteja no meu próprio, e nessa base de generosidade para com os outros e rigor com os meus próprios pecados e fraquezas, nos entendendo cada vez mais para a glória de Jesus, exercício da oração intercessória, exercício da verbalização de palavras que representem a reanimação de irmãos. Texto de Provérbios, quem sabe um dia a gente estude aqui, com muito cuidado e dedicação, os conselhos maravilhosos de Provérbios a respeito do poder da palavra. Diz Salomão no texto de Provérbios: a vida e a morte estão no poder da língua, e o que bem dela usar, comerá do seu fruto, a vida e a morte. Se esse texto sugere que fé revigorada depende de uma qualificação pessoal que se renove a cada dia, de minha vida, nas minhas relações com Jesus, como sendo seu prisioneiro, governo de Deus, em todos os lances da minha vida, missão sendo exercitada nos ambientes que me pareçam mais aprisionantes possíveis, indesejados. Isso significa ser prisioneiro de Jesus, entregar seu cartão, e eu não me refiro a um cartão literal de crédito, entregar o cheque em branco da sua vida para Jesus tomar conta. Se eu estou dizendo aqui que também há de revigorar sua vida a manutenção de estreita ligação sua, minha, nossa, uns com os outros, nesta bendita e santa rede de companheiros de luta, esse texto também sugere de maneira muito forte que fé revigorada é aquela que mantém-me fiel à minha missão precípua em Jesus, de ser agente de reconciliação, o tempo todo. Estamos aqui nesses dias lembrando das células. Tivemos 2 semanas atrás um sábado inteiro aqui com mais de 60 irmãos e irmãs envolvidas com esse ministério de maneira direta. E uma das coisas que a gente relembrou durante esse sábado muito abençoado é que temos ali 2 objetivos centrais: cuidado mútuo e evangelização. Se este grupo, tal como acontece com a igreja, perder de vista a sua missão, ele adoece. Ele adoece. E nunca será demais insistir com o meu coração, com o seu coração, em dizer que Jesus me conquistou para viver para o louvor da sua glória, e que debaixo desse sumo e permanente propósito da minha vida está uma missão temporal, que vai se esgotar até aquele glorioso dia em que Jesus vier segunda vez para nos buscar, mas até aquele dia
minha vida tem missão. Jesus me chamou para ser reconciliador, agente de reconciliação, reconciliação promovida por Deus em Jesus. Aqui está Paulo, reconciliando o escravo fugitivo Onésimo, precisava da salvação, a mesma que foi ministrada ao rico Filemão, proprietário de escravos, de terras, de casas, de bens, de haveres materiais. Paulo agiu missionariamente. E agora diz: você, Filemão, precisa se reconciliar com Onésimo. Eis-me aqui para bancar, para ser o fiador dos débitos que eventualmente ainda haja por haver, por cobrar de Onésimo. Impressionante que nesse ambiente em que a escravidão estava estabelecida no ambiente do Império Romano ali, Paulo implode uma estrutura social perversa, iníqua, anticristã da escravidão, mas implode por meio da evangelização, por meio da palavra pregada. Recebe esse ex-escravo, agora numa nova condição, igualitária a você, irmão em Jesus. E é para isso que Jesus me chamou, e a você. E sempre que a gente se aproxima do nosso exercício missionário, muitas doenças e enfermidades espirituais vão embora automaticamente. O telão da nossa vida e do nosso coração precisa ser cheio o tempo todo deste clamor dos que andam por aí perdidos sem Jesus. Uma nova geração, um novo tempo, desafios novos sendo colocados diante do meu coração, diante da minha vida, diante da Igreja Betânia, e que tem a ver com essa reconciliação que envolve a implosão de estruturas sociais. Isso não é discurso marxista gasto, não, é a palavra de Deus, e assim foi feito. Paulo não falou contra a escravidão, mas disse: entre vocês as relações pessoais têm que ser de reconciliação, recebe-o não como escravo, mas como irmão. Apenas para ilustrar o que você muito bem sabe, mas são números, são dados que me chamaram a atenção. Essa semana foi divulgado pela 8ª vez, pelo 8º ano consecutivo, o chamado Anuário Brasileiro de Segurança Pública, editado por um certo fórum que reúne especialistas nessa área. Os números são impressionantes, tratando da questão da segurança no Brasil. Vejam só, 53.646 pessoas assassinadas no ano de 2013, mais de 53 mil pessoas assassinadas no Brasil em 2013. Em 26 anos, desde a promulgação da atual Constituição da República, 1 milhão de assassinatos ocorreram no Brasil, no nosso país. E o comentário que li dizia o seguinte: esta é uma estatística de guerra. 1 milhão de mortes violentas por assassinato aqui no país. Se você nunca leu alguma coisa sobre isso, eu vou dar o dado. A OMS indica que qualquer taxa acima de 10 assassinatos por 100 mil habitantes significa uma situação de violência endêmica. E esse anuário, tratando da questão brasileira, disse: no Brasil a taxa média é, em 2013, de 26,6 mortes por 100 mil habitantes. Há alguns estados que se destacam negativo ou positivamente dentro de um quadro ruim, de maneira geral. Alagoas lidera o ranking, 67,5 mortes por 100 mil habitantes. São Paulo lidera 11,7 mortes por 100 mil habitantes, perto daquele limite das 10 por 100 mil, mas ainda um limite muito alto. E Rio de Janeiro, a situação piorou de um ano para o outro, e esse anuário diz: o Rio, de 2012 para 2013, subiu de 26,1
mortes violentas por 100 mil habitantes para 30,1 mortes por 100 mil habitantes. Por que eu trago esses dados aqui? Para ilustrar o desafio colocado diante de nós e diante dessa igreja, que pede uma reinvenção da nossa experiência espiritual nesse sentido. Volta às origens. O Senhor Jesus chamou-me a mim e a você, a Igreja Betânia, plantou neste lugar essa senhora que já está perto do seu cinquentenário. Fazemos, no ano que vem, 49 anos de existência, precisando nos reinventar no sentido de fazer frente a um desafio que planta violência à nossa vista e ao nosso redor. Meu papel essencial de crente em Jesus, e só haverá vigor na minha experiência espiritual se eu não me distanciar deste exercício missionário fundamental, levar gente a se reconciliar com Deus por meio de Jesus, o único intermediário entre Deus e os homens. Falar de Jesus, falar do Evangelho. Josué escreveu um artigo, uma pastoral, recomendo que vocês leiam no boletim, a propósito do culto da colheita. Esse é um esforço simples, singelo, trivial, quase ridículo do ponto de vista da nossa chamada missionária: convidar alguém para um culto especial, e muito mais que é preciso fazer a cada dia, a cada hora. E se isso não faço, me permito abrir o coração aqui com vocês, a partir de uma autocrítica. Ou, no mínimo, não acredito na realidade do céu, menos ainda na realidade do inferno. Porque se sua teologia excluir o inferno, se você for daquele grupo que acha que vai haver a aniquilação eterna da alma, tá bom, não existe inferno, não existe morte eterna, mas existe céu. Como é que eu posso andar como ando, nossa igreja andar como anda, sem o vigor da ousada evangelização, se acreditamos na realidade da experiência do céu? Ontem nós passamos aqui com um grupo de 15, 20 professoras da Escola Dominical das Crianças, Geração Futuro, Jefferson coordenando a reunião, pastor José e eu estávamos aqui com esses irmãos. E muita coisa se falou do trabalho das crianças. Um dos desafios que a gente tem enfrentado aqui é o da integração, da inclusão social. Um grupo de crianças que mais recentemente tem frequentado, por conta de uma alteração de horários, crianças da nossa comunidade vizinha, a nossa escola dominical. Desafio dificílimo, dificílimo. E aqui estivemos pensando, discutindo, eles planejando uma série de ações. Meu desafio, minha chamada, não é para construirmos uma igreja que segregue determinados grupos, por afinidades, inclusive sociais. Seria muito mais simples e muito mais fácil. Todos os que votam no PT, ou todos os que votam no PSDB, ou todos os marinistas, se é que há um grupo assim, junto com esses, os que moram num determinado segmento, os que fazem o mesmo tipo de exercício profissional, seria muito mais fácil classificar, criar comunidades por faixa de renda, e não vivermos com dor de cabeça de ter que incluir na nossa agenda grupos sociais tão díspares quanto aqueles que Deus tem colocado por sua mercê e graça no seio da nossa Igreja Betânia, desde as suas origens. Essa é a minha chamada, é a sua chamada. Dá muito trabalho, você sabe. Não é simples. A nossa igreja tem sido muito abençoada assim, pela graça de Jesus. Queridos irmãos, em quarto lugar, eu mencionei aqui a necessidade de você qualificar-se a cada dia e o tempo todo como prisioneiro de Jesus, manter ligação estreita com a rede de companheiros de luta, você manter-se fiel à sua missão, seu exercício missionário pessoal, ser um agente de reconciliação de pessoas perdidas com Jesus e de implosão de estruturas sociais que não agradam ao coração de Deus. Esse texto também sugere de maneira muito forte
que você precisa, me entenda aqui, para nós orarmos em seguida: trazer a igreja para dentro da sua casa, e a sua casa para dentro da igreja. Interessante que esse texto se dirigiu a um homem que hospedava em sua casa uma igreja. Já disse isso daqui, um típico inspirador do projeto de células, talvez, homem rico, que hospedava uma igreja na sua casa, na sua residência. Não devia ser uma igreja de milhares de pessoas, por mais rico que ele pudesse ser, uma pequena, mas pujante comunidade. Hospedava na sua casa, com a sua esposa, Áfia. Só faz isso alguém, um crente, que tenha muito compromisso com Jesus e também com a sua comunidade local. Nesses dias e nesses tempos, tenho dado tantas graças a Deus por perceber entre nós dezenas, centenas de membros desta comunidade que amam a igreja Betânia, amam a Jesus sobretudo, mas amam essa comunidade local. Sem esse vínculo, não há vigor para a sua fé. Você sabe disso, me permita repetir. A itinerância de crentes daqui para lá não cria e não aprofunda vínculos. Você precisa, neste sentido, trazer a igreja para dentro da sua casa e sua casa para dentro da igreja. Sabe o que significa? Um pouco mais. Uma família forte, espiritualmente forte, fortalece a sua fé, não é verdade? Eu sei que todos vocês desejam ter famílias evangélicas e cristãs. Mais fácil caminhar com Jesus no seio de um ambiente cristão, sua própria casa conquistada para Jesus. E da mesma forma, famílias cristãs fortes compõem igrejas locais vigorosas e robustas. Dizendo por outra, um bom termômetro para o nível da nossa experiência espiritual é o tipo de vida cristã que você e eu vivemos dentro das nossas casas, dentro da nossa família. O que se diz por ali, a maneira como nos tratamos, mesmo que eventualmente todos ali não sejam do Senhor, não sejam ainda de Jesus. Como é que você vive o evangelho lá dentro? Isso significa trazer a igreja para dentro da sua casa. É isto que quero dizer. Lutero, comentando esse texto aqui da carta a Filemão, disse uma coisa que eu vou repetir aqui para vocês. Ele disse: o casamento é uma escola muito melhor para o caráter do que qualquer monastério. Lutero é que disse isso. Casou-se com Catarina Vambora, teve 6 filhos e mais 4 que ele resolveu adotar, 10, para aprender a viver a escola do cristianismo ali dentro da sua própria família e da sua própria casa. Eu sei que há muitos avanços que todos nós reconhecemos que nossas famílias precisam dar na direção de uma experiência espiritual mais vigorosa. Mas você tem que olhar com muito cuidado o que se vive dentro da sua casa, como você vive, como você celebra o Senhor dentro da sua família. Cresci numa casa que, na minha infância, promovia culto doméstico. Depois já não era mais possível, cada um com agenda louca, diferente e tudo, mas pelo menos uma oração relâmpago à porta, ouvi tantas vezes dos meus queridos pais. Que efeito maravilhoso! E nesses tempos de smartphone na mão, de gente já que é absolutamente analógica, mas mesmo assim tem o seu smartphone, você pode mandar uma mensagenzinha para os seus filhos, de apoio, de oração, de intercessão, de lembrança de coisas boas em Jesus, para nutrir com a igreja o ambiente da sua família. Eu sei que você está empenhado nisso, e assim nós vamos todos orar agora mesmo.
trazer sua casa para a igreja. Nesse sentido, você precisa também, especialmente os pais, os mais adultos, dentro das casas nossas, da igreja, ser muito cauteloso com o que você fala também. Porque se você é um crítico ácido da igreja dentro da sua casa, mesmo que ela mereça estas tais críticas, com seus filhos, como é que depois você deseja que ele ame a comunidade para a qual você gostaria de trazê-lo? Então, espírito generoso, amoroso, comprometido, como tantos têm revelado aqui em relação à sua comunidade local, acaba por repercutir na bênção do Senhor, igreja dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. E aos meus queridos jovens, em busca de bons casamentos, nunca é demais lembrar que, a tomar-se o raciocínio de Lutero, de que o casamento é uma escola excelente para treinamento na vida espiritual, que impõe seus momentos de renúncia, o tempo todo, os desafios, a recomendação de que você busque alguém para encontrar-se na vida familiar, por meio do casamento, da fé, nunca vira matéria obsoleta. Vai poupar você de muitas dores e de muitos sofrimentos. E se você estabelecer desde o princípio esse compromisso com Jesus, sei que o Senhor haverá de reservar para a sua vida o Isaque, abençoado e abençoador do seu lar, Rebeca, escolhida por Deus para compor o lar que você tanto deseja no seu coraçãozinho jovem. Mas depende, sua alma, seus desejos, seu coração, seus ideais têm que ser prisioneiros de Jesus. De outra forma, você vai encontrar atalhos indesejados, indesejáveis para o seu coração, para a sua experiência espiritual. Significa trazer a igreja para dentro da sua casa e vice-versa, sua casa para dentro da igreja. Queria chamar vocês para orar aqui, especificamente em torno desse ponto. Queria muito chamar os pais para a gente orar pelos filhos, como já fizemos aqui de outra vez, bem recentemente. Se você é pai, e vale a Fernandinha, minha querida filha, ela é mãe, já tem um projetinho, já falei para vocês aqui, um flamenguistazinho que está ali sendo gerado no seu ventre. Vale, pai, mãe, vamos orar pelos nossos filhos, com todo o nosso coração, colocar aqui as nossas casas diante do Senhor, pedindo graça, misericórdia, poder do Espírito Santo, para que a igreja avance para dentro das nossas casas, mesmo que você não seja um hospedeiro de célula, e era bom que houvesse centenas entre nós vivendo essa experiência abençoadora, mas metaforicamente falando, é hora de você também dizer: eu hospedo a igreja na minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar pelas nossas crianças, algumas já crianças bem crescidinhas, como lá em casa, outras menorzinhas, algumas outras em projeto ainda, para vir à vida pela mercê de Deus, e por seu poder, pedir que o Espírito de Jesus, que promoveu tão bendita reconciliação nesta igreja pequena, na casa de Filemon, Onésimo escravo, outrora escravo, agora livre, reconciliado com Deus em Jesus, e agora com seu Senhor, Filemon, pedir que o Espírito do Senhor nos abençoe, nos visite, revigore a nossa fé, passe uma tinta mais bonita nas paredes da nossa experiência espiritual. Vamos orar, meus irmãos e irmãs? O convite é especificamente para você que é pai, que é mãe, que quer colocar diante de Deus seu filho, sua casa. Nós vamos nos colocar todos juntos aqui para fazer essa oração nessa hora. Senhor, nós nos apresentamos diante do teu altar, diante da tua palavra, pedindo que nesses tempos tão mutantes, difíceis, de tantas estranhas novidades, que têm ameaçado
o vigor da experiência espiritual de alguns entre nós, quem sabe tantos, que têm empalidecido a vida que alguns de nós andamos a levar diante de Deus. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo nos visite com grande e novo poder. Colocamos diante de Ti os nossos filhos, Pai Celeste, que os guardes de todo mal, e que eles vivam a bendita profecia dos salmos, que nossos filhos sejam como carvalhos, nossas filhas como colunas de palácios. Ó Pai Celeste, que assim seja, para a glória e o louvor do Teu santo e precioso nome. Como o Senhor me permitiu ouvir, anos a fio, de maneira repetida e insistente, que os filhos da minha casa e da minha própria família haviam sido gerados para a salvação e não haveriam de se perder, e o Senhor tem sido assim fiel. Hoje, juntos, como Igreja de Jesus, profetizamos da mesma forma, fiados e fundamentados na Tua infalível palavra. Filhos gerados para serem santa geração. Onde quer que estejam, alguns andam muito distantes, mas profetizamos em nome do Senhor a graça, a bênção da reconciliação de Deus com Deus em Cristo para as suas vidas todas. Senhor, desejamos tanto que a igreja, na sua composição mais divina, no seu conteúdo mais sublime, avance e ocupe os nossos lares com Tua doçura, Tua beleza, Tua palavra, os louvores diários, a repetição maravilhosa das Tuas benditas e tão exageradas promessas. Senhor, que assim aconteça, casas que sejam protótipos benditos do que haverá de se passar nos céus, e essa bênção de fortalecimento das famílias da Igreja Betânia acabe por refletir-se numa igreja pujante, vigorosa, forte, cheia do Espírito do Senhor, missionária até as últimas consequências. Pai Celeste, opera outra vez, mas agora com nova intensidade, novo poder, e traz ao coração dos Teus filhos e filhas, pais, mães, nesta hora, grande descanso na Tua palavra e nas Tuas promessas, com respeito ao destino das suas famílias, mas dá-nos da mesma forma sabedoria para dirigirmos a palavra, para calarmos quando assim for necessário fazer, para orarmos intensa e continuamente, para insistirmos com os céus até que a graça flua de maneira profunda e abundante. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós e nossas casas serviremos ao Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor já nos ouviu. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos queridos, irmãs.